Olá, voltei. Vou conversar com a Kalina mais uma vez. A gente teve uma questão que nunca tinha acontecido, que a live travou. Então tive que encerrar e fazer outra. É, Vou esperar ela entrar e aí a gente conversa mais, tá bom? Uma pena que a gente teve essa questão técnica. Olá de volta. Olá a todos. Dessa vez vai dar certo. Já vi ela aqui, agora é só pedir para participar. Pronto. Da tecnologia. Ê! Estou Que de coisa, isso volta. nunca tinha acontecido comigo em live. Não sei, às vezes acontece. Tipo, para mim você travou, eu acho que para você eu que travei, mas Para mim enfim. você travou completamente. Estamos de volta, é isso que importa. Eu não sei nem da onde onde que travou, onde que você me perdeu. Tá. Eu só vou fazer um resumo, porque esse vídeo também vai ficar gravado, né? Então, Sim. hoje eu vou conversar com a Kalina, né? O Instagram dela é Baicaju, e a gente vai conversar sobre disciplina, rotina e arte. A gente estava falando que a Kalina considera que algumas coisas ajudam a gente a ter um pouco mais de foco e disciplina. Ela estava contando que isso já é uma coisa que vem da família dela, né, de origem mesmo, mas que tem coisas que ela faz que facilitam, como por exemplo, quando a gente for fazer um to-do list realista e não um to-do list que nos cause preocupação e ansiedade. Para ela, ajuda muito inserir uma rotina de exercício físico diário, e aí não precisa ser uma coisa formatada, né? Tipo, necessariamente ir na academia. A gente estava nesse ponto. Eu estava Sim. falando que a caminhada é uma coisa que, por exemplo, me inspira muito. Porque se eu vou fazer uma caminhada tranquila, com calma, eu fico observando a luz, as flores, e aí aquilo também vira uma fonte de inspiração e tranquilidade, e não só, tipo, exercício físico. Exato. Não, é exato, para mim é a mesma coisa. Eu acho que o exercício também, como eu estava falando, né? O nosso corpo ele foi feito para ficar, para se movimentar, né? Nós homens humanos dos tempos modernos, a gente fica sentado muito tempo e isso também não é natural para o funcionamento do nosso corpo. Então, só o fato de você ativar um pouco a circulação, mudar de perspectiva, mudar de ângulo, né? Às vezes você fica muito naquele foco, então você abrir o horizonte, olhar para outras coisas, para mim também é essencial. Então, assim, o movimento em geral, a gente não precisa nem falar exercício, talvez, né? Mas movimentar, mudar de perspectiva. Então, isso também é uma coisa, por exemplo, que para mim funciona muito. Mudar, às vezes, se possível, né? Se você não está pintando uma tela ou algo que você tem que estar dentro de um estúdio, você está ali uma coisa num momento mais computador, mudar de ambiente, mudar de lugar na mesa, não sentar sempre no mesmo lugar, trocar de ambiente. Então, a gente exercita um pouco essa abertura de espaço para focar de novo, né? Porque a gente tem uma capacidade limitada de ficar focado um tempão, ou de ficar um estado de flow, né? Então, assim, não adianta a gente querer que fique o dia inteiro super focado. Não existe, nenhuma pessoa consegue fazer isso, sabe? Eu não sei Buda e meditação, mas é, são coisas que são importantes a gente entender, e aí, nesse autoconhecimento, também entender os nossos próprios processos, né? Quanto tempo a gente consegue ficar focado? O que que a gente produz num tempo de focado? E aí, construir a rotina, não de uma forma rígida, como a gente estava falando também, com certa flexibilidade. Então, para começar, assim, uma indicação que eu acabo passando para muita gente é separa esses dias em blocos. Né? Por Boa. exemplo, que você está começando a querer exercitar um pouquinho mais essa estrutura na sua vida, né? Então, divide blocos, independente de tempos ou de etc., mas sei lá, movimento, projeto cliente X, alimentação, né? Porque a gente não pode esquecer de se alimentar. Essa é a Beber minha água. primeira pergunta, depois eu faço em relação à alimentação. Sim. Primeira pergunta que apareceu.
Legal. Então, assim, acho que colocar blocos daquelas prioridades que você se coloca para o dia, né? Então, assim, tem vários tipos de fazer isso. Por exemplo, você pode bloquear uma semana de forma macro. Então, manhãs, tardes, noites, ou períodos de 2 horas. A cada 2 horas você faz certa função. Mas, claro que isso também vem com o seu conhecimento, né? De quanto tempo você demora para fazer certas coisas. Então, isso com o tempo você vai ajustando. Mas você consegue numa semana, por exemplo, segunda-feira são dias que eu faço reuniões ou calls, né? Então, você divide aquele tempo. Aí na terça-feira é um dia que você vai dedicar para você no estúdio de criação. Coloca ali aqueles blocos e começa a seguir isso. Isso é uma forma de você começar a criar um hábito, né? Criar uma rotina. E claro que ela não precisa ficar fixa assim por para sempre, porque a gente também muda e a gente vai se conhecendo melhor, e aí você vê que talvez em algumas tarefas você é um pouquinho mais eficiente, então você pode diminuir aquele bloco e pensar sempre nessa coisa do macro, né? Se você tem entregas, por exemplo, se você está montando uma exposição, né? Você tem datas. Então, como que você monta essa semana e aí o seu dia você pode construir em blocos menores e que você pode ir brincando com eles para também não ter a monotonia de uma rotina, né? De uma empresa quase. Mas é você quase que colocar um pouco esses pontos na sua vida para facilitar essa estrutura e você brincar com esses bloquinhos. Então, você monta lá numa segunda-feira. Tenho 2 calls, preciso terminar um projeto, preciso avançar num projeto. Então, monta esses bloquinhos e vai seguindo. Põe um despertador, acabou o bloquinho. Segue para outro bloquinho, interrompe, vai dar uma caminhada. A gente tem que ser um pouquinho mais rígido com a gente mesmo, mas é assim que a gente cria o hábito, é começar e repetição, né? E aí, aos poucos, você vai ganhando flexibilidade e liberdade de brincar com isso, de sentir um pouquinho mais. Então, eu hoje, por exemplo, já não faço mais essa técnica dos bloquinhos, porque eu não preciso mais disso. Eu já tenho a disciplina, a autodisciplina de que eu vou fazer as coisas daquela semana, mas eu coloco intenções para a semana, para o dia, o que é prioridade, o que não é. Então, você começa a estruturar suas tarefas de uma forma, se categoriza elas quase, né? Uhum, uhum. É interessante você ter falado isso. Eu acho que uma coisa que ajuda muito também, porque fizeram muitas perguntas relacionadas à procrastinação, eu acho que é interessante a gente se tratar com carinho, com doçura, com leveza e não com uma coisa carrasca. E principalmente separar tempo para o ócio criativo, porque, né, a gente que trabalha com criatividade, com arte, se a gente ficar só na base do tem que, o lado É, inspiração também ele se esvai, né? Então, sim. nessa dica que a Karina deu, que já é a terceira dica prática, eu acho que é interessante a gente pensar em momentos em que você vai relaxar. Momentos que você vai. E aí, relaxar, né? Para cada um é de um jeito. Mas em que você está se dando isso, não só nos fins de semana, se for possível. Eu lembro que para mim foi um avanço muito grande quando eu inseri meditação no meu dia e no meu dia da semana. Eu lembro que foi uma coisa assim que me ajudou muito. E eu acho que também nesse momento que a gente está vivendo, que tem muitas pessoas passando por processos de ansiedade, né? E até coisas mais complexas, crise de pânico e não sei o quê, cultivar esse não fazer, por mais difícil que seja. Sim, Pensar que esse não fazer é crucial para o seu fazer. total. Sim. Não, isso eu concordo 100%. E isso é uma coisa também que é muito presente, assim, em todos os dias. A gente falou um pouco de exercício de movimento, que é uma das coisas, mas que também funciona dessa forma. Mas para mim também a meditação é super importante, faz parte de todos os dias. Da sua rotina. é, da minha rotina, essa questão, por exemplo, da alimentação também, de tomar um tempo para você se dedicar àquele momento, né? E não comer na frente do computador ou na frente da tela, e você se conectar com você mesmo naquele momento. Outras coisas também, eu acho que o ócio criativo é essencial. Ler um livro, às vezes, assim, eu acho que como quando a gente trabalha por conta, às vezes a gente cai naquela coisa do momento de descanso, a gente ainda está
colocando informação, né? Tipo, a gente está estudando sobre alguma coisa, a gente está lendo. Eu Total. leio um livro nada a ver, sabe? Ou assiste um filme bobo mesmo, tá tudo certo, né? Ou faz uma siesta, faz um power nap. Eu viro e mexe, assim, não faço diariamente, mas pega um tempinho ali, às vezes é no final da manhã, às vezes é mais pra tarde, que dá aquela canseira, tipo, desliga tudo, Nossa, deita, às me vezes você faz nem dorme. Às vezes você nem dorme, mas é só fechar o olho assim por 20 minutos, dar uma recarregada, né? Que você vai ser muito mais eficiente, seja lá no que você está fazendo, ou muito mais, você vai estar muito mais inspirado se você se permitir essa pausa. Você faz power naps? Então, eu morei na Espanha, né? Eu morei e estudei. Ah, E bela para mim siesta. demorou muito tempo para eu me acostumar com o jeito espanhol e com os tempos lá, porque os tempos são outros, né? Desde, por exemplo, domingo não tem nem supermercado aberto, porque eles acham que domingo é dia de ficar com a família e ponto, né? Nem shopping. Na universidade era uma coisa que me chocava ver todo mundo fazendo siesta. E Uhum. só que depois eu vi que realmente, tipo, fisiologicamente falando, e é cientificamente comprovado, que é um momento de renovação, né? Então, que se você tem esse hábito, que nem você falou, 15 minutinhos depois do almoço, é aquele momento que você fica mais pesado, né? E depois você volta com tudo. Então, sempre que eu posso, eu faço. E essa questão da comida que você comentou foi a primeira pergunta. Ela chama Raquel Linhares, que fez essa pergunta no box de perguntas. Ela perguntou assim: Kalina, como que você faz para não se perder em relação aos tempos dos afazeres da casa e no preparo da comida? Para você fazer uma coisa legal e bem feita, mas ao mesmo tempo não exagerar. Porque eu acho que da Uhum. comida muita gente se perde, né? Sim. É porque, querendo ou não, a comida acaba sendo ali até uma forma de a gente descontar a emoção, né? O estresse, o cansaço. Então, assim, para mim, a questão da alimentação, ela é super importante, porque eu sei que, por exemplo, quando eu como besteira, e eu já, hoje em dia, eu já nem como quase açúcar, enfim, a minha alimentação é super natural, assim, mas eu sei que isso tem um efeito rebote, né? Então, quanto mais a gente ali tenta se enganar de que você só tá beliscando alguma coisinha, de que só vou comer um chocolatinho, né? O açúcar, te dá aquele pico de energia e depois você vai pra fossa, né? Então, assim, essas pequenas coisas você vai percebendo com o tempo, mas aí com certeza entra a disciplina e o autocuidado, o autoamor quase, né? De você se alimentar daquilo que realmente nutre a sua criatividade, né? O cérebro, você precisa de gorduras boas, abacates, óleos de coco, então assim, não é um chocolate, não é uma gordura hidrogenada que vai te fazer tão bem, né? Já é comprovado cientificamente que gorduras boas, elas ajudam nas conexões neurais. Então assim, são pequenas coisas que eu tenho esse interesse, então eu sempre fui muito atrás dessas informações. Mas, assim, são pequenas coisas que fazem toda a diferença, né? E com o tempo, É eu amor também, por enfim, eu. Oi? Desculpa. muitos corações estão mandando. Ah, Corações de volta para vocês. Mas tem a questão também de cozinhar. Sim, eu cozinho para mim mesma todos os dias, Tá. né? Por quê? Justamente por isso, porque em vez de comer algo pronto, industrializado, que eu sei que a curto, médio e longo prazo vai fazer mal, eu prefiro tirar ali meia horinha antes e, tipo, fazer algo rápido. E não é fazer uma mega receita super elaborada. No fim, a minha alimentação é quase como sempre a mesma receita, sabe? Então, Olá, assim, eu. um parâmetro aí. Eu acho que de meia hora a uma hora tá bom para você resolver. Tá ótimo. E aí você falar, não, eu tenho que voltar para o ateliê, eu tenho que voltar para o meu processo, por mais que eu queira me alimentar bem, não faz sentido eu ficar, né? Sim. Também tem coisas que são mais complexas de serem feitas. Eu acho que também, dentro dessa perspectiva de administrar o próprio tempo, né, Kalina, a gente faz escolhas que também, né? Você não vai pegar para limpar a sua casa inteira num dia de trabalho.
Ou você, exato, ou você troca, ou você fala, bom, eu preciso limpar minha casa, lavar roupa, é normal, tipo, pega uma quarta-feira, se dedica a isso, aí no sábado talvez você tenha que trabalhar um pouquinho mais. Eu acho que também existe essa brincadeira, a gente perde um pouco o que que é um dia de semana, o que não é um dia de semana, mas é importante a gente também sim, colocar todas essas tarefas no dia, e eu também, eu lavo roupa, limpo casa, enfim, agora na pandemia, eu tô na casa dos meus pais, então eu tô com algumas regalias, preciso dizer, mas morando morando sozinha, claro, sabe? Principalmente na Europa, quando você não tem ajuda. Aqui você ainda consegue, às vezes, pagar alguém para te ajudar na limpeza da casa e tudo mais. Na Europa isso não é comum, então você faz tudo e mais um pouco, né? Então Sim. é realmente separar esses tempos e também isso, ter a consciência de que às vezes, tudo bem, você vai parar ali meia hora para cozinhar, mas que você consegue comer bem só com 15 minutos de cozinha, né? Tipo, tudo depende da sua perspectiva. Não quer dizer que você precisa comer uma lasanha congelada. Tipo, pega uns vegetais, põe na panela rapidinho e, tipo, acabou, né? Aham, Então, assim, se programar dessa forma também. Teve uma época que, por exemplo, eu pegava todo domingo e cozinhava várias coisas para a semana toda, deixava congelado em potinhos. Aí eu só tirava e esquentava o potinho na panela. Assim, existem diferentes formas de você organizar também todas essas questões, né? aham. Mas com certeza também eu acho que assim, ter, independente do dia da semana, como a gente falou, de ter momentos pra gente, de descanso, de sono. E aí a disciplina entra também nessa questão de tipo, põe um despertador, sabe, para acordar, não vai dormir muito tarde, por mais que você Total. tenha uma criatividade maior à noite, de vez em quando tudo bem, mas não vai dormir às 4 da manhã todos os Total. dias. A gente precisa do sono regenerativo. Coloca um despertador, acorda, faz seu café da manhã. Isso vai ajudar a dar um pouquinho de estrutura no seu dia, né? Total. Aí entra aquela máxima que é tipo, como ter mais de uma coisa? Fazendo aquela coisa. Então, assim, como ter mais disciplina? Sendo mais disciplinado. Parece meio ridículo, mas é um pouco isso, assim. É você sair daquela coisa do não estou afim. É tipo, esquece o não estou afim. Todo dia você vai arrumar sua cama, você vai, que nem a Kalina falou, você não vai ficar enrolando, por mais que você tenha toda a liberdade do mundo, porque a maioria dos artistas, dos profissionais criativos tem essa flexibilidade de tempo, é o que ela falou. Eu vou dormir, eu vou me colocar, não vou ficar assistindo série non-stop, porque eu sei que isso, né, impacta no meu trabalho. Eu acho que é um pouco um acordo interno que a gente tem que ter de virar uma chavinha, né, também, que é assim, eu escolhi, né, como é o caso de muitos artistas e criativos, eu escolhi não ter chefe. Ok. Então eu preciso compensar essa escolha sendo uma pessoa que honra os meus próprios compromissos, porque ninguém vai ver se eu tô honrando ou não, né? Exato, Ninguém vai ver. Tipo, se você exato. fez sua. Outra coisa que eu acho que é uma dica que a gente pode entrar na sequência, que eu acho que a Kalina faz de um jeito muito legal, é que ela não foca só em produzir. Ela foca muito em divulgar, ela foca muito em circular, ela foca muito em vender, ela foca muito em registrar o trabalho dela, né? Sim. Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas retomando para quem está entrando agora, então a gente falou sobre exercício, sobre alimentação, e agora a gente falou sobre organizar o seu dia em blocos. Pode ser manhã, tarde, noite, pode ser ao longo da semana. Aí é uma coisa de cada um, mas aí são, acho que como dicas práticas já ajuda. Sim. Você quer falar um pouquinho sobre como você faz essa divisão? Que você, eu acho isso uma coisa única sua, que eu acho que a maioria dos artistas tem esse talento para criar, mas eles não querem se responsabilizar pela circulação e pela venda do trabalho deles. E aí eles Sim. ficam muitos anos nessa espera de que uma grande galeria vai resolver a vida deles. Então, Uhum. acho que se você puder dar um depoimento sobre isso, ajuda muito. Sim. Eu acho que conecta muito com o que você falou, Julia, porque, como você falou, a disciplina acaba sendo um compromisso com a gente mesmo, né? É um pacto que a gente faz com a gente mesmo, e por isso ele também não precisa ser negativo, e ele não vira um castigo, né? Eu tô fazendo isso para mim, né? Porque faz sentido para mim, porque eu sei que eu vou produzir mais, que eu sei que eu serei uma pessoa mais dedicada, que o meu trabalho vai fluir melhor, que, enfim.
tudo isso que a gente falou vai fluir melhor, né? Então, esse pacto com a gente mesmo, ele é leve, ele é positivo, né? Então, eu só queria amarrar um pouco dessa forma, porque como você falou também, ah, não vou ficar maratonando série até as 4 da manhã. Mas tudo bem também de vez em quando, se você tá afim, porque aí não entra na rigidez. Mas aí você Exato. corrige, você volta para o centro, né? Que a disciplina é essa linha. Tudo bem que nem um rio, né? Tudo bem ser um pouquinho para o lado e maratonar um dia e dormir às 4 da manhã. Você vai dormir um pouquinho até mais tarde, mas no dia seguinte você entra de novo para o seu eixo, né? Então esse compromisso com você mesmo é muito importante. Eu acho que a meditação ajuda muito com isso também. A gente falou um pouquinho de meditação, né? Ela ajuda você a voltar para o seu eixo também. Mas falando dessa questão do pacto com você mesmo, eu queria puxar o gancho para isso que você perguntou, Júlia. Essa questão de marketing, né, de autopromoção, de vender, também é um compromisso comigo mesma, por exemplo. Porque se eu simplesmente ficar no meu ateliê produzindo, esperando que alguém surja, né, e fale, nossa, Caju, que incrível, aqui vamos vender o seu trabalho. Pode acontecer, pode, mas a probabilidade de não acontecer também é muito grande. Então, a... Ou Fala. pode demorar muito para acontecer, né? Ou pode demorar. E aí também é uma coisa que eu sempre falo, né? Você tem essa escolha. Você pode ficar sentado esperando alguém aparecer, ou você levanta a sua bunda e vai fazer as coisas, né? Então, para ser bem simpático e direto, a gente tem essa opção todos os dias, né? Então, para mim, essa foi uma coisa muito importante também, de eu fazer esse pacto comigo mesma. Poxa, eu quero viver da minha arte, eu preciso colocar minha cara a tapa. O que que eu preciso para fazer isso? Marketing, construir uma marca pessoal, que redes que eu vou usar para promover meu trabalho, qual é a minha tribo, o meu contexto, quem é o meu networking, quem são as pessoas que eu posso acionar, com quem eu posso trabalhar, quem vai me ajudar a alavancar meu trabalho, como que eu desenvolvo essas coisas. Então, assim, é uma série de coisas. Você virou um empreendedor, né? O artista é empreendedor. E aí, como a gente sabe, você vira uma pequena empresa. Então, o que eu brinco, né? As empresas têm departamento financeiro, de recursos humanos, de marketing, de, enfim, tudo do branding, né? E você acaba virando essa pessoa que é responsável por todos esses departamentos. É muita coisa, É muita coisa. principalmente no começo. E às vezes é um pouco assustador, como a palavra disciplina. É muita coisa. Mas assim, baby steps, né? Você não precisa sair daqui e querer chegar aqui, porque a gente às vezes tem essa mania de olhar para o outro, né? Então, as pessoas, sei lá, você olha para a Caju e fala, pô, a Caju é mal disciplinada, eu tô aqui, putz, eu quero dar esse saltão. É difícil dar esse saltão, ele não rola. É construir passo a passo os seus bloquinhos para você ir subindo e chegando aonde você quer. E isso não depende de mais ninguém além de você mesmo. Então, essa questão que você falou, né? Eu faço questão de, no meu dia, na minha semana, no meu mês, dedicar um tempo à criação de conteúdo, a tirar fotos de qualidade. Se você usa uma ferramenta como o Instagram é uma ferramenta visual. Se as fotos não têm qualidade, a probabilidade de levantar um interesse é muito menor. Né? Toma um tempo ali para fazer o seu marketing. Não tenha medo de dizer que você é artista e que você vende o seu trabalho. Né? Isso é Ai, uma coisa que acontece muito também, né? A gente tem medo de dar um valor para a gente mesmo, de falar lá, me chame por inbox se você quiser um preço, essa obra está à venda, né? Então, assim, é um ou compromisso com criar a um gente destaque, mesmo. né? Eu falo muito assim, cria um destaque e coloca obras disponíveis. Não quer precificar? Não tem problema, coloca só obras disponíveis, entre em contato. Mas aí já é aquela coisa, né? Você dá um passo, o universo bota o chão. Você já tem coragem de vender seu trabalho, você já assumiu o seu valor. Então, a chance de alguém entrar em contato e de fato querer comprar seu trabalho já aumentou muito do que se você não tivesse colocado absolutamente nada, né? Sim, total. E esses passinhos dependem da gente, né? Eu falo, o mesmo nutriente que você para ali para você almoçar uma coisa melhor, isso são pequenas coisas que são nutrientes para a sua carreira como artista também, né? Então, você dá esses pequenos passos, tomar o tempo para fazer isso vai tendo um retorno, né? Mas é isso, você dificilmente vai. Assim como alguém vai dificilmente te aparecer, te pegar e falar, vem cá, porque você é muito bom no que você faz, dificilmente você vai dar esse salto gigante. Só que essas pequenas coisinhas no dia a dia, sabe? Não precisa postar todo dia.
Não precisa postar o tempo inteiro, não precisa entrar nessa frênese de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Concordo. Vai construindo aos poucos, sabe? Se coloca pequenas metas, numa semana para você começar a criar o hábito, né? Então, que seja, posta uma semana, se põe a regrinha de que quando você postar, de alguma forma você tem que falar que você está vendendo um produto ou um serviço. E não precisa ser vende, compra, né? Existem maneiras de você falar isso, né? Então, assim, se coloca esses primeiros passos, porque aí você vai criando uma base sólida e você consegue ir subindo de patamar dentro dessa sua disciplina, da sua autopromoção, do seu automarketing. Mas, assim, são muitas coisas, com certeza, mas, assim, se entende como marca, se dá esse valor, você é uma pessoa que tem algo a oferecer para o mundo, né? E por mais que às vezes a gente tenha essa dificuldade de, tipo, mas eu estou expressando o que eu estou expressando, como é que eu vou pôr um preço nisso? Tem um valor, a sua experiência tem um valor, as suas vivências têm um valor, aquilo que você faz é único e por isso tem um valor também, né? Eu acho que sintetizando o que você falou, para entrar como uma outra dica prática, já que a gente está numa conversa bem trazendo para o prático, seria, além de se dedicar a produzir, que é muito importante, você se dedicar a aprender as ferramentas que vão levar à circulação, à venda do seu trabalho, né? Como sendo coisas tão importantes quanto você aprender a fotografar, você aprender a precificar, você aprender a mostrar ele, seja no Instagram, seja no site. Você, se você for um artista de edital, de você aplicar para edital, se você for um artista com perfil de galeria, você ir atrás de galeria, e se você não for, não tiver esse perfil, fazer como a Kalina faz, que é um jeito super interessante, né? Porque você tem vários lugares que vendem seu trabalho, né? Sim. E é pensar de forma estratégica mesmo, né? Pensar de Tipo, forma aí, estratégica. independente do contexto que você escolhe, né? Eu brinco do seu universo artístico, porque cada artista tem o seu universo, né? E é diferente. A gente não tem como, não existe uma fórmula secreta que dá certo para todo mundo, né? Então, cada um tem o seu contexto e o seu universo, que você tem que entender qual é esse universo e construir esses passos para chegar lá. Uma coisinha que eu só queria adicionar, Juliana, no que você falou assim da sua síntese também, é que é super importante essa questão de você desenvolver outras ferramentas, mas o que eu vejo até em conversas que eu converso com bastante artista e também dou algumas mentorias, né? É que artistas, muitas vezes a gente fica preso também, se paralisa nessas questões de tipo, preciso aprender a fotografar para começar a postar, né? E aí, às vezes, a gente se coloca Clássico. aquela coisa assim, preciso fazer um curso de fotografia, comprar o melhor material, a melhor câmera para que eu consiga um dia começar a tirar fotos decentes e postar. Não, não Não. precisa ser isso. É assim, encontra a sua linguagem com aquilo que você tem nas suas mãos. Eu faço tudo com o celular. Eu não tenho câmera, ainda mais que eu sou meio nômade, tipo, a minha mala tá a Ótimo. minha vida tá em duas malas. Eu uso só o celular, sabe? Então, assim, é desenvolver um olhar e aproveitar que a internet tem uma velocidade insana, que tem o seu lado ruim, mas o lado bom é que você pode testar. Põe em prática, ação, sabe? Não adianta ficar só no mental. Então, o dia que, quando eu fizer isso, quando eu conseguir isso, eu vou fazer isso, isso é tipo congelamento. E Já eu se você já se tivesse. congelou. Se eu tivesse, exato, também. Isso paralisa qualquer ser humano, artista ou não. Então, assim, vai para a prática, faz, pega, põe no seu bloquinho do dia, vou experimentar fotografia. Como que eu posso fotografar o meu trabalho, que eu me identifique, que possa ser interessante para as pessoas também? Porque isso, a gente tem que colocar a nossa alma em todas as frentes também. Então, o seu site, suas redes sociais, a forma que você se comunica, eu falo às vezes, até a forma que você se veste, elas são um reflexo de quem você é, né? Então, entenda quem você é, como você se comunica, como você quer se comunicar, quem é o seu público, são perguntas extremamente importantes que você tem que se fazer, mas não deixa isso te congelar. E que não Parte para adianta ação, terceirizar, né? testa. São perguntas que também não adianta terceirizar, Não. gente. É você mesmo. A É. Cia Abreu falou congelamento, bingo, é isso. E eu acho que, na verdade, isso, gente, é uma forma de procrastinação disfarçada.
Porque eu vejo, por exemplo, a pessoa me procura, né? Porque eu dou acompanhamento para artistas e a pessoa fala: não, mas eu ainda não tenho dinheiro para pagar o programador para fazer o meu site. E eu falo: mas você pode fazer um site sem programador? Faz uma versão de graça, usa um Wix, uma plataforma de que Usa uma seja, né? Tem. plataforma, ou uma plataforma de baixo custo. Ou a pessoa fala: não, mas eu ainda não consegui juntar dinheiro para pagar para o fotógrafo as fotos em altíssima. Eu falo: não, tudo bem, é legal em algum momento ter fotos com alta. Sim, Mas enquanto isso, pede uma câmera boa emprestada para alguém, fotografa. E eu acho também que é no constante fazer que a gente se lapida. com Não certeza. é, tipo, partindo das condições ideais que a gente se lapida. Não é, gente. E É porque isso é não o existe, caminho né? para procrastinação. Ah, É, eu não vou precificar porque eu não consigo pagar o Art Advisor. Isso aparece muito, né? Porque uma das coisas que eu faço é ajudar a precificar. Eu falo, precifica e põe para jogo. Se as pessoas começarem a comprar, é porque, pelo menos dentro de um certo parâmetro, o seu preço tá, certo? uhum. E à medida que as vendas forem acontecendo e você for conversando com outros artistas e você for circulando, você vai ver se o seu trabalho está dentro ou está fora, né? Sim. É, e é só no teste. Não adianta. A gente tem que pôr a cara a tapa em tudo. Não adianta isso. Porque é isso, a teoria, tudo é lindo. Agora, a hora que você fala, né? Eu acho que existe a procrastinação, mas a autossabotagem também aí, muito linkada a isso, né? Super. De tipo, o dia que alguém falar isso, eu vou fazer. O dia que eu fizer isso, eu vou ser feliz, né? A gente, todo ser humano, adora fazer isso. Todo. Mas a gente não pode se basear nisso. E a gente, na verdade, às vezes teoriza tantas coisas na cabeça que a hora que a gente vai fazer, a gente fala, putz, mas não era nada disso, né? Na verdade, eu nem gosto de fazer isso. Então, assim, usa o que você tem na mão, não fica segurando, esperando quando você tiver dinheiro, quando você vender sua primeira obra, quando alguém fechar um contrato, o que seja. Começa a fazer. E isso é o único poder que você tem dentro de você, né? Para começar hoje. Acorda amanhã já com uma cabeça diferente e começa a fazer. E é o que você falou, tira todos os dias, né, tirando foto com aquilo que você tem em mão, levando em consideração, por exemplo, que tem que ser um material interessante ou de pelo menos uma mínima qualidade, não vai tirar uma foto borrada no escuro. Usa a luz natural. Eu não tenho luz, eu não uso, eu não tenho câmera fotográfica no momento, como eu falei. Então, assim, pratica esse olhar. Pega o seu celular, como que você gosta? Qual que é a melhor forma de você tirar uma foto que é um reflexo de quem você é e da sua própria arte? Não tenta ser como os outros também. Acho que isso que você falou também é muito legal. Essas respostas são muito dentro da gente. Claro, a gente pode buscar pessoas para guiar a gente, que já tem um Que pouco mais de ajudem. experiência, que ajudem com o olhar de fora, mas quem vai encontrar a sua própria fórmula é você mesmo, né? É, e é legal falar também, gente, que tanto eu quanto a Kalina, nós somos pessoas até um pouco perfeccionistas, eu diria, né? É, a gente preza por tentar fazer sempre o melhor. Às vezes eu sinto que eu até sofro um pouco com isso, imagino que a Karina também. Então, quando a gente fala para ir fazendo, não é fazer de qualquer jeito, zero, zero, não é isso. E se vocês olharem com cautela o feed da Kalina, as fotos, o blog dela que é incrível, o site, vocês vão ver que ela é uma pessoa super detalhista. Então, o ir fazendo não é fazer sem critério de qualquer jeito, Com mas é certeza. tomar coragem para fazer o que dá para fazer com os recursos que você tem no momento, né? Sim. Não, tem uma frase que eu gosto muito, que é melhor feito do que perfeito, mas não, mas preza pela excelência, né? Porque eu acho que isso também, assim, mais com aquilo que você tem em mãos, né? Então, faça o melhor que você pode fazer dentro daquele momento, daquele contexto, né? Então, assim, faz, mas saiba que você está dando o seu melhor. Então, com certeza não faz de qualquer jeito, porque isso também vai fazer a diferença. Isso do perfeccionismo, né? Eu acho que eu, quando era mais nova, era bem pior, assim, eu me cobrava bastante com isso. Hoje em dia, eu até prefiro justamente a palavra excelência, porque eu gosto das coisas bem feitas, porque isso me faz bem e eu sei que também tem um reflexo depois, né? Que eu acho que, Uhum. assim como a disciplina, por exemplo, o perfeccionismo, ele pode congelar. Né? Justamente, se você fica imaginando que as coisas têm que ser perfeitas, você também pode parar. Então, feito, faça.
não perfeito, mas preza pela excelência dentro daquele contexto com o melhor que você tem em mão. Não fique esperando amanhã quando você tiver ferramentas melhores ou quando você tiver um contexto melhor. Às vezes, a gente nem imagina o quanto muito a gente pode fazer com tão pouquinho nas mãos, Total. né? Total. E tem um ditado, você falou da coisa do rio, eu lembrei de um que eu adoro, que é a gente fazer que nem o Waze faz com a gente. Então, por exemplo, você colocou a meta de criar o seu site. E durante 2 dias você não fez nada, você se perdeu, você foi para outra coisa. Waze, recalculando a rota. Passou esses 2 dias, você volta. E você volta, e você volta. Eu acho essa assim é um certo alívio, porque às vezes a gente tende a ir para extremos, né? O tudo ou nada. Então, assim, eu falei para mim que eu tinha que lançar meu site, tô dando um exemplo hipotético, durante a quarentena. Aí agora as coisas já começaram a reabrir, eu nunca mais vou lançar meu site. Tipo, não, você volta. Exato, Você volta, você exato. trabalha com metas factíveis e você volta. E Exato. a segunda pergunta, só para não passar as perguntas de quem tinha feito lá no box de Sim, claro. perguntas, o nome dele é Felipe Oliveira. E ele falou como que você se estrutura em relação às vendas. Como que você se estrutura estrategicamente? Eu achei uma pergunta complexa para responder, mas Sim. Eu acho que eu só fico na dúvida se é, vamos dizer, estrategicamente pensar nos produtos e serviços, o que que eu estou vendendo e como e onde, ou mais na questão de, tipo, controle do financeiro. e Eu agora fluxo, fiquei na né? dúvida. É, Se você tiver ao vivo na live, fale pra gente. sim. É, e se não, depois Mas acho qualquer que o coisa primeiro chama a exemplo é gente por DM, né? mais interessante, não? Sim, eu acho que a gente pode falar disso, mas de qualquer forma, se depois você também quiser escrever para ele, se ele não estiver aqui, se ele tiver essa dúvida, eu depois respondo também, Tá. num stories ou alguma coisa assim. Eu acho que essa questão também é muito interessante, assim, eu logo no começo, eu me vi nesse lugar de empreendedora, né, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu era uma marca, né, o artista, ele é uma marca. Então, assim, como qualquer outra marca, vamos dizer, de cosméticos, que seja, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, você tem, por exemplo, uma série de produtos, né? Ou serviços, se você tem, por exemplo, um espaço também que você atende as pessoas, que seja. Como que toda empresa, toda marca, quando ela tem produtos ou serviços, ela tem diferentes categorias de serviços, né? Então, isso é uma forma de pensar como um negócio. Então, assim, você pode ter um produto que é um pouco mais barato, mas que ele vai massificar e vai aumentar o seu nome. Você pode ter um produto que é super exclusivo, mas ele tem um valor muito mais elevado, né? Então, assim, é a mesma coisa com a arte. Como que você pode pensar em diferentes formas de comercializar a sua arte sem denegrir sua imagem, né? A sua identidade, aquilo, sempre com sua meta em sonho, né? Então, tipo, eu, por exemplo, nunca quis ser um Romero Brito que tivesse arte minha até aparelho dentário, né? Então, tipo, até calcinha e etc. Então, assim, mas existem formas de você não gosto muito dessa palavra, mas massificar, né? Vamos dizer assim, você fazer com que a sua arte alcance mais pessoas e que você tenha, por exemplo, uma renda que vai entrando por aqui, enquanto você dedica mais tempo para um produto mais exclusivo, você pode criar peças totalmente autorais de um acervo próprio, né? Mas ao mesmo tempo você pode trabalhar por comissões, não que isso, por exemplo, isso acho que é muito importante, que é uma pergunta que vem bastante para mim também. Muitos artistas dividem isso, o que é autoral e o que é comercial. Na verdade, tudo é autoral, tudo tem a sua Tudo é identidade, autoral. Concordo. né? Tudo tá saindo de Independente, você. exato, dentro daquela sua identidade, se você já encontrou a sua identidade, a sua expressão, tudo é autoral, independente se é alguém fazendo por uma encomenda ou se você teve um surto criativo e criou 25 obras numa tarde. É a mesma coisa, os dois têm o mesmo peso. O que diferencia é o tipo de serviço que você está prestando, como você está prestando, como você coloca um valor, como você conta a sua história, né? Então, acho que nessa questão do valor do trabalho, quando a gente fala de estratégia, é pensar realmente como uma marca. Se tudo
diferente, se você tem diferentes frentes, se você tem quadros, como eu, né? Vou me usar como exemplo, que eu tenho paredes, eu tenho quadros, eu trabalho com artes digitais, eu trabalho com encomendas e eu também faço, inclusive, linhas assinadas especiais para algumas marcas que viram estampas e coisas do tipo. Então, assim, são diferentes frentes. Eu consigo monetizar essas diferentes frentes. E eu consigo fazer com que essas coisas vão sendo monetizadas ao mesmo tempo. Logo, eu tenho um fluxo de caixa muito maior, né? Agora, mesmo se você faz uma coisa só, que seja quadros, né? Você pinta quadros. Existem diferentes formas de comercializar isso. Então, você pensar de uma forma mais estratégica, e aí você tem que se desapegar um pouco do emocional com aquela obra, porque tem artistas também que ficam muito emocionais com obras e quase nem querem que vendam, né? Que venda a obra, né? Total, Tipo, total. então isso também acaba atrapalhando, você acaba se sabotando também. Se você cria uma obra e você não quer se desapegar dela, tipo, é difícil você vender. Ela fica presa, né? Não, e se você Então, internamente introjeta certas coisas, né? Eu vejo muito isso. Se você introjeta, por exemplo, que é difícil vender, sei lá o quê, vai ser difícil. Porque você acredita cegamente nisso. Né? A gente tem esse poder sim, mesmo. As coisas que a gente acredita, a gente acaba materializando, né? Mesmo sim, que muita gente tente mostrar o contrário, mas esse seu exemplo é muito bom porque você vive ele na prática, não é só uma coisa hipotética. Então, acho que a maioria das pessoas entendeu, mas a Caju também tem prints. Então, você não precisa necessariamente sempre comprar uma coisa que ela ficou um tempão desenhando, que você ou você não vai ter poder aquisitivo para comprar, porque é uma coisa que levou mais tempo, que é uma coisa maior, ela tem uma opção print, por exemplo, exato, né? exato. Ah, Então, também, eu faço isso com o meu trabalho também. Eu flexibilizo. O acompanhamento uhum, em grupo, ele tem um valor mais acessível. O acompanhamento individual, ele tem um valor mais elevado. E isso é um sim, jeito também da gente não ficar numa coisa proibitiva, né? Você não acha? Porque sim. você não teria condição de fazer uma mega arte incrível na casa de todo mundo. Não, e aí eu acho que entra, claro, muito a personalidade de cada um, né? Então, assim, eu gosto de atender vários tipos de pessoas. E eu entendo e eu tenho empatia de que nem todo mundo tem aquele poder aquisitivo, mas não quer dizer que ela quer menos ou mais. Às vezes as pessoas até querem mais a sua arte, né? Então, como que, É, respeitando também o que eu tenho como objetivo, como público-alvo, onde que eu quero pôr a minha arte, porque eu acho que também tem uma linha muito tênue aí, que a gente brinca até no mercado artístico, né? Que os artistas começam a se prostituir. Tipo, não é para você só porque alguém tá pagando e coloca arte em qualquer lugar, né? Tenha sempre em mente também quem é o seu público-alvo, qual é o tipo de lugar que você quer ver sua arte. Né? Então, independente de poder aquisitivo, seja uma pessoa que pode comprar uma obra original e que eu possa entregar pessoalmente em outro país, não é todo mundo. Mas, assim, como que a gente consegue também atender outros públicos, só que ainda tem aquela identidade de acordo com as suas metas e com o seu estilo, né? Então, acho que aí entra muito a questão da marca pessoal também, que é muito importante. Então, onde a gente quer ver a nossa obra de a Disney, né, o lugar o mais incrível que você quer, ao, ok, isso aqui também é legal. E aí você vai criando os produtos dentro disso e flexibilizando dentro disso. Quanto mais flexível a gente é dentro dessa nossa visão macro, mais oportunidade a gente tem de ter o fluxo de caixa mesmo. E aí eu acho que tem um ponto muito legal que também, Julia, até acho que é legal você também falar um pouco, né? Que eu acho que muitos artistas têm medo do dinheiro, né? Medo, assim, não tem uma relação ruim com o dinheiro, como se fosse algo ruim receber dinheiro por aquilo que a gente expressa naturalmente. Cara, e não é, tem um valor. E essa relação que a gente cria com o dinheiro também é muito importante e vai muito para esse lugar mental que você falou também, né? Tipo, é muito difícil vender, ninguém valoriza a minha obra, mas assim, tudo bem alguém valorizar, tudo bem alguém pagar e valorizar essa minha obra, porque eu também preciso de dinheiro, ou eu quero o dinheiro, e não de uma forma negativa e gananciosa, mas assim, qual é o estilo de vida mínimo que você quer para você? O que é importante para claro. você? Né? Então, para mim, Eu por acho que exemplo, aí viajar é super importante. Acho que você tem isso também, né? E para também. viajar,
você precisa de. Nossa, minha tela está descolando da parede. É, você precisa de dinheiro para viajar. Então, tudo bem você vender o seu trabalho para você viajar, para você se inspirar, para você crescer ainda mais essas referências e produzir de novo, né? Então, uma coisa alimenta a outra. Não, acho que você respondeu essa pergunta super bem. E acho que esse ponto que você tocou é um ponto muito delicado, porque tem um inconsciente coletivo que fala pra gente que não é justo a gente ganhar dinheiro de uma forma super leve. Eu sinto que tem muito isso. E que não é justo a gente ganhar dinheiro com uma coisa que é tão prazerosa. Porque a maioria dos artistas produziria, independente de vender ou não, né? Porque para muita gente é uma coisa até um pouco visceral. É uma coisa que a pessoa precisa fazer, né? Mas eu acho que tem essas é um inconsciente coletivo mesmo, essas máximas de tipo, a maioria das pessoas tem trabalhos tão maçantes e tão chatos, e eu tô aqui numa coisa que eu amo fazer, e aí, além de eu poder fazer isso, eu vou ganhar, né? Então, eu particularmente sou muito fã de ferramentas que limpam crenças limitantes, Uhum. né? Então, eu realmente sou muito fã, eu já fiz várias, e no geral eu indico Theta Healing, constelação, porque eu vejo que são crenças, racionalmente, a pessoa fala, não, mas eu quero, tipo, eu quero muito vender, eu quero muito circular, mas aquilo na prática não acontece há anos. Então tem alguma coisa por trás, tem alguma coisa que você tem que olhar, né? Sim, com A certeza. psicóloga É, eu ali tá acho. batendo Psicóloga. mas é isso. É. Não, esse é um ponto. Eu não sei nem como a gente tá de timing, Julia, você vai me controlando aí. Mas antes que caia a nossa live. Mas essa questão que eu O Instagram falo. é a vida. Pode Ah, deixar. tá. Essa questão do autoconhecimento é primordial, seja lá qual a forma de autoconhecimento. Eu já me lancei em tudo que é terapia. Nossa Senhora, peraí, gente. Minha fita crepe não segurou. Estão pintando Seu uma tela aqui na cenário. parede. Não, é uma tela mesmo, que tá pendurada na parede com fita, só que começou a descolar. Eu acho que a parede não tá aguentando. A tela é pesada. É, enfim, eu acho que essa questão do autoconhecimento é super, super, super importante. E não existe regra, porque é isso, às vezes tem pessoas que se identificam com constelação e tem gente que não, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem N mil formas de se conhecer melhor, profissionais de N frentes, de N métodos, enfim, existem muitas coisas. Então, assim, eu já mergulhei em tudo que é coisa que você possa imaginar. Porque eu também não acredito de ficar numa mesma terapia 7 anos, por exemplo. Eu acredito num dinamismo de me conhecer por Eu diferentes também. frentes e por diferentes formas, porque eu acho que isso até me enriquece e me traz mais perspectiva sobre quem eu sou, né? Então, mas para um artista, o autoconhecimento ele anda assim. Porque a partir do momento que você quer conhecer os seus processos criativos, o porquê da sua arte, o que significa a sua arte, né? Tudo isso você tem que olhar para dentro. Não tem como. E assim, quanto mais você constrói uma base forte ou se conhece, se reconhece como artista, mais você consegue vender o seu trabalho, falar sobre o seu trabalho, porque você fala com propriedade, você sabe de onde está vindo, né? Da onde lá dentro está vindo. E mesmo que justamente visceral, a maioria do artista vem lá de dentro. O que está vindo lá de dentro? Por que está vindo, né? Como ele vem, o porquê que da sua identidade artística. Então as coisas se tornam ainda mais fortes assim. E aí você consegue vender muito mais. Se alguém pergunta o que significa essa obra, ou por que ela tem esse valor por causa disso, 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 disso. Tipo, pronto. É muito mais fácil, né? Então, eu super falo para todo mundo. Você nunca fez nada de autoconhecimento? Vai, começa hoje. Não tem como. E ter esse momento, eu acho que esse momento é muito importante, que é o momento de falar assim, não, peraí, eu não acredito no sofrimento. Tipo, se não tá rolando vendas, se não tá rolando materializar meu site, se não tá, tem alguma coisa aí, porque Sim, o caminho não é para ser esse, né? Então, eu acho sim, que também é um pouco um momento meio de até uma certa humildade de falar, ó, eu não tô conseguindo resolver isso sozinho. sim.
Sim, total. né? Total, porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de, às vezes, a gente não masteriza todas as disciplinas, todas as ferramentas. A gente precisa de ajuda mesmo, e tudo bem pedir ajuda, né? E eu acho que o que você falou dessa questão do sofrimento, né, da sabotagem, das crenças limitantes, isso é presente em todo ser humano, artista ou não, né? Então, quanto mais você mergulhar nisso e conhecer e quebrar essas coisas, melhor é. E eu acho que principalmente assumir, que entra um pouco do que a gente falou também, da própria responsabilidade com a gente mesmo, ou do compromisso com a gente mesmo. Assumir que você é 100% responsável por aquilo que acontece na sua vida, né? Então, você assumir que se você quer algo, você consegue fazer acontecer, independente do contexto, né? Porque vai no mental, vai no quanto você está se dedicando, no que você está fazendo. Então, assumir essa responsabilidade é essencial. É, total. Tem mais uma pergunta que tinha vindo do box de perguntas, que é quanto tempo, é uma pergunta pragmática, quanto tempo você se dedica semanalmente a site e blog? Porque é uma ferramenta importante, né, para você. Sim. Putz, eu me dedico diariamente a isso, Uau! a produzir algum tipo de conteúdo, porque eu falo dos todos os pontos de contato, né? Porque não necessariamente, por exemplo, eu tô postando todo dia no site, ou todo dia no blog, ou todo dia no Instagram. Mas mesmo quando eu estou criando, eu estou produzindo conteúdo. Mesmo que isso seja postado depois, você tem a preocupação diária de produzir ali um conteúdo e de registrar aqueles momentos, documentar todos os processos. Então, assim, eu acho que é uma coisa que está sempre aqui, com certeza, e também faz parte do agir diário, né? Então, por mais que eu esteja num momento de foco, que eu não vou agora postar no Instagram ou fazer um stories ou não sei o quê, eu pego meu celular, registro o momento e fica aqui, né? E aí isso depois se vira conteúdo. Então, assim, constantemente eu tenho isso em mente. Tá. Então, querendo ou não, eu estou dedicando um tempo a isso. Mas aí, claro, hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma equipe também que está trabalhando comigo. Então, assim, eu tenho uma menina que me ajuda com um newsletter. Eu tenho um newsletter semanal que eu mando toda sexta-feira, sai uma newsletter que dá para se inscrever no meu site se você quiser receber, que a Ah, vou gente me coloca inscrever. um compilado, depois eu coloco o link também, te passo o link. Mas o meu site é caju.space/newsletter. E aí você já consegue se inscrever. Semanalmente vem uma newsletter com insights, com projetos que eu estou trabalhando, com referências de estudo, de leitura, de vídeos, filmes que fazem parte do meu universo artístico. Então, eu sempre trago um tema e eu apresento diferentes formas em volta desse tema, diferentes perspectivas, trazendo um pouco também das minhas experiências do projeto que eu estou trabalhando, das minhas experiências com clientes. Então, eu conto muitas histórias. E aí, por exemplo, nessa newsletter, sempre semanalmente tem post do blog que está dentro também, que eu trago um pouquinho disso. Então, assim, semanalmente eu estou sempre trabalhando nessa criação e nessa comunicação. A newsletter é um produto semanal. Posts no Instagram, eu posto normalmente 2 ou 3 fotos por semana É a no Rosa, o nome feed. dela, Rosa Marilis, que perguntou. Rosa, se você estiver online, a gente está respondendo a sua pergunta. Sim. Um, Mas acho que essa e, do enfim, site, então, respondeu bem, né? Na verdade, está e o sempre em site movimento, né? sempre, e o site tem que ser atualizado de tempos em tempos. Então, também acho que uma vez por mês, provavelmente, ou uma vez a cada 2 meses, eu sento, reorganizo os projetos, o que que eu fiz naqueles últimos meses, o que que é mais importante. Preciso organizar as imagens para subir no site. Mídia, né? Então, quando sai na mídia alguma coisa, eu também faço clipping, coloco no site. Então, quanto mais fresquinho o site tá, mais as pessoas novas que chegam, elas falam, putz, é isso que ela tá fazendo agora, e não há Uhum, 5 anos atrás, né? uhum. Então, Boa, é uma muito boa. preocupação constante a comunicação, com certeza. Acho que você tá respondendo super bem. Vou ler a última. Eu acho que daqui a pouco o nosso Dá tempo vai tempo? encerrar. Então, também, se quem estiver Tá. online e quiser fazer perguntas, acho que agora é um bom momento. É, Vou ler aqui, porque essa eu não peguei de cabeça. Ah, tá. O nome dele é Leandro Passos, e ele perguntou: você acha que demorou
quanto tempo para você ter a mesma rotina que você tem hoje em dia? Quanto tempo você demorou para desenvolver isso? Foi sofrido? É um pouco repetido do que a gente estava falando, mas acho que ele quis dizer quanto tempo, desde que você se tornou artista, você demorou para conquistar essa rotina que você tem hoje. Sim. Eu acho que assim, primeiro é importante dizer que é um organismo vivo. Então, a minha rotina que era no começo, há 7 anos atrás, não é a mesma que hoje, embora a base seja a mesma, mas a gente muda, né? As nossas necessidades mudam. Então, tudo bem que eu sou muito nova, mas hoje em dia eu sinto que às vezes eu me canso muito mais. Então, o descanso é um pouquinho mais importante do que há 7 anos atrás, quando eu estava com a energia full on. Total, total. 7 anos é bastante tempo, né? É bastante tempo, então assim, a gente vai mudando, o nosso corpo vai mudando, as nossas necessidades vão mudando, então é importante a gente pensar também nisso como um organismo vivo que vai se adaptando, vai mudando ao longo do tempo. Mas acho que como eu falei no comecinho, né, eu por ser uma pessoa disciplinada por si só, do momento que eu disse eu vou trabalhar por conta, eu já coloquei disciplina, né? Então essa questão de Isso acordar foi lá na cedo. arquitetura ou foi quando você já tinha feito a transição? Isso foi já lá na arquitetura, porque eu cheguei a ter um estúdio de arquitetura meu antes de ser artista, né? Então, mesmo antes, quando eu era empregada, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu já tinha disciplina. Então, por mais que eu tinha horários de escritório, eu sempre tinha horários que eu acordava, que eu dedicava ao autocuidado, ao movimento, ao exercício. Então, eu sempre tive isso muito presente, mas isso foi mudando, né? E eu acho que assim a palavra mais forte é duas questões que eu quero levantar. É a dedicação, então isso sempre esteve muito presente. Sofrido não é porque eu também não acredito no sofrimento, e sim no meu autocomprometimento ou na minha autorresponsabilidade e no pacto que eu tenho comigo mesmo. Então não é sofrido, simplesmente eu estou fazendo porque eu sei que vai me levar aonde eu quero chegar, né? Ou vai me levar diariamente aonde eu quero, o que que eu quero fazer aquele dia, né? Então, eu acho que é muito mais um pacto comigo mesmo. Claro que tem dias que eu tô exausta e que hoje mesmo, essa manhã, só para dar um exemplo prático, que eu sou um ser humano também. Essa última semana eu acordo com um despertador quase todos os dias, mas por si só, meu relógio biológico ele já acorda cedo. Eu não sou a pessoa que vai dormir até uns 11 da manhã mesmo sem despertador. Mas essa noite eu falei, eu tô cansada, eu preciso dormir um pouquinho mais amanhã. E eu desliguei meu despertador e acordei 10 para as 8. Ok, tá tudo certo, sabe? Começa a tocar o dia daí. É sábado, sim, mas enfim. Eu também me permito essa flexibilidade de escutar o corpo. Então, isso acho que é super importante, né? Tá. Acho que então, fechando essa pergunta, é entender que esse processo da Karina começou até antes dela se tornar artista, né? Porque a pergunta diz em relação a tempo, né? Quanto tempo Sim, você sim. demorou para adquirir? É interessante a gente pensar, porque voltando para a coisa das causas e das condições, né? Não teve a ver com essa coisa específica de você ter virado, tipo, foi uma coisa maior, né? Foi uma coisa que você Sim. entendeu que a disciplina iria te ajudar no seu trabalho como um todo, não importa. Como um todo. Uhum. Total, na vida como um todo. Eu acho que é isso também, para chegar aonde eu cheguei hoje, eu acho que assim, desde que eu me comprometi também a viver da arte, eu pago minhas contas através da minha arte. Então, Maravilhoso. assim, é uma questão de quando eu coloquei na cabeça, eu coloquei na cabeça. E isso aumentou, o meu valor de mercado aumentou ao longo do... Então, assim, as coisas hoje podem até ser um pouco mais flexíveis e mais leves por causa da base muito forte que eu construí lá atrás. Maravilhoso. O Instagram me avisou que agora a gente só tem 1 minuto, mas acho que a gente Ui, fechou assim com a melhor frase que poderia ser. sim. Lindo, parabéns pela sua trajetória. Você sabe que Obrigada. eu te adoro. Queria agradecer todo mundo que mandou perguntas, todo mundo que está online. Eu vou salvar essa live e pretendo subir ela no YouTube também. Então, quem não Combinado. conseguiu assistir inteira, Sim, e obrigada pelo convite, Júlia. Júlia, sempre gosto das nossas trocas, são sempre muito ricas. adoro. E recomendo, então.
a sua newsletter, o site e o blog, que Sim. são as coisas que você está se dedicando no momento, né? Porque tem gente que E não. o Instagram também, né? O Instagram eu sempre trago conteúdo, estou com vídeos de IGTV também que eu trago um pouco mais essas dicas práticas, então, enfim, todos os meus pontos de contato eles vão se somando aí, é uma coisa 360. Ah, escreveram obrigado pela live. Obrigado vocês, gente, por terem acompanhado esse Obrigada. sabadão. Sim, muito Beijos obrigada, gente. Um e beijo. um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.